CBN Intimamente de hoje com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Bom dia, Elis, tudo bem? Bom dia, Cris Rubner. Tudo bem com você? Bom dia, ouvintes e internautas. Um beijo. Tudo bem também. Tema de hoje: se masturba, mas não transa comigo. Será que masturbar-se é mais simples do que fazer sexo a dois? Então, tema delicado, curioso. Quando lancei essa pauta, as pessoas já começaram. Ai, me ajuda, eu sempre quis saber por que isso acontece e tal. E vinham as perguntas do tipo, será que ele não gosta mais de mim? É porque a primeira coisa que às vezes passa na cabeça da mulher, né? Ela tá insegura, fala, nossa, ele prefere ficar sozinho do que me tocar, né? Do que transar comigo, né? De fazer uma coisa a dois. Então, primeiro é interessante a gente deixar claro o seguinte. Cris, a penetração, né, e a masturbação para o homem são duas sensações completamente diferentes. A mulher tem uma dificuldade de entender isso. Então, uma coisa é quando ele transa, outra coisa é quando ele se masturba. Na masturbação, o homem ele consegue imprimir a velocidade que ele quer, a pressão ideal, né, que faz com que ele chegue ao orgasmo. Uma coisa que na penetração ele não tem controle, ele não consegue isso. Então, não é que o seu namorado, seu boy, seu crush, seu marido, enfim, seu parceiro, prefira se masturbar a transar com você. A gente precisa, primeiro passo, entender que são duas sensações completamente diferentes para eles. Mas o prazer está presente nas duas. O prazer está presente nas duas. Agora, é claro que por uma série de questões, muitas vezes os homens acabam tendo algum tipo de preferência e não tem nada de errado nisso. O que as pessoas acham que é muito absurdo é como é que pode preferir se masturbar a fazer uma penetração. Se para esse homem a masturbação fosse mais prazerosa, pode ser uma preferência. Gente, não tem nada de errado nisso. Cada pessoa tem o que a gente chama de eu sexual. O que é o eu sexual? São as preferências sexuais de cada pessoa que a gente guarda aquilo ali as 7 chaves. Dificilmente você conta, né, aquilo ali pro outro. Se você conta para aquela pessoa, para aquele parceiro que você tem muita confiança, né? Então, o eu sexual de cada um, ele ele é muito subjetivo, ele depende de uma série de coisas. Agora, voltando para essa questão, por exemplo, um menino que começou a se masturbar lá na pré-adolescência, que é o comum, né? Sim. E fazia isso com muita frequência, ele pode ter se acostumado a esse tipo de prazer. Entendeu? Vira um vício individual. É quase um vício, a gente pode dizer, mas não é um vício na sensação. Entendi. Não na masturbação, mas na sensação que ele consegue adquirir a partir daquela prática. Isso pode acontecer. Então, o problema de qualquer prática, de qualquer preferência, é quando ela se torna uma exclusividade. Então, nós vamos ter um problema se o homem só quiser se masturbar e ele nunca quiser transar. Aí sim a gente vai ter um problema, principalmente se esse homem for casado, se ele tiver um relacionamento. Que aí a parceira ou o parceiro vai ficar solitário, a ver navios, exatamente, entendeu? Então o problema está na exclusividade. Se só tem vontade de me masturbar, não tem vontade de transar, aí sim vira um vale problema. A pena buscar ajuda e tentar entender o porquê disso. Assim como tem mulheres que só conseguem chegar ao orgasmo com vibrador. Sim. Exato. Por quê? Porque com o vibrador ela consegue ter o controle. O ritmo. Ela dita o ritmo, ela dita a velocidade, a pressão. Então pode ser muito mais fácil do que quando um homem está no controle disso. Então, na realidade, é um aprendizado, tanto para um quanto para o outro, caso os dois queiram atingir, né, o orgasmo, o prazer, junto com o outro. Então, na realidade, é uma descoberta, né? Sim. E o que eu tenho percebido é que cada vez mais as pessoas têm dificuldade na entrega. Elas não se entregam na hora do sexo. Elas ficam muito mais preocupadas com performance sexual. Né? Você tá bonito, se eu tô bonito, tá? Será que ela tá olhando minha barriguinha? Será que ele tá olhando, né, os meus músculos, meus bíceps, tríceps? Do que tá ali 100% na experiência. Né? E aí sim, você perde o foco, você tá preocupado com o racional. E o sexo não tem nada a ver com racionalidade. Sexo é instinto puro.
É verdade, falou tudo, hein, Elisângela? Segundo os especialistas, a masturbação ela tem um papel importante na sexualidade individual e do casal. Concorda com isso? Plenamente, plenamente. Individual e do casal. Individual é um tempo seu. Sabe, você não gosta de ler um livro sozinho, ouvir uma música sozinho? Você pode querer se tocar sozinho. Não tem nada de errado nisso. No casal, é um crescimento. A gente vai aprender junto como que o outro e quais são as partes do corpo que eu toco o outro que faz com que ele se sinta bem, se sinta confortável e sinta o máximo de excitação possível. Eu gostaria de ler uma das perguntas, entre as várias, eu selecionei uma aqui que eu achei muito interessante. A pessoa me mandou o seguinte: você poderia explicar porque algumas mulheres doidas, que nem eu, se sentem realmente traídas quando isso acontece? E como fazemos para não nos sentir traídas diante disso? Autoestima baixa, né? Pode ocasionar também. Então assim, ela se sente, amiga, você se sente traída exatamente porque talvez você não tivesse essa informação que eu acabei de dar agora. Não é? Que é você acreditar que ele não gosta mais de você. Ele gosta de você, mas talvez o ritmo dele dentro da masturbação seja um ritmo que faz com que ele tenha outras formas de prazer e de sensação, que às vezes na penetração com você ou com qualquer outra mulher não é uma exclusividade. Isso é interessante a gente colocar também, porque às vezes a mulher ela tem a tendência a levar pra ela, tipo, é só comigo. Não, se for com ele, com ela, vai ser com ela e com qualquer outra mulher. Então, para não ficar se sentindo diminuída, não querida, baixa, rejeitada, a primeira coisa, vamos entender que isso é uma questão dele. Sim. Não tem nada a ver com você. E como fazer para não ter essa sensação? Pensa nessa questão que a gente levantou hoje. É um problema, é uma questão de preferência só. Não significa que ele não goste de você, que ele não tenha atração, que ele não tenha mais tesão por você. Só uma questão de preferência. Agora, se isso se tornar uma exclusividade, Elisângela, ele não transa comigo, tem anos, a gente não se toca, a gente não... né? Então, aí sim a gente tem um problema, aí eu sugiro que vocês procurem uma terapia pra gente entender o que tá acontecendo. A masturbação em excesso, rotineira, ela pode causar ejaculação precoce no momento da penetração, já que é ele que dita o ritmo? Pode. Corre esse risco. Corre esse risco, mas a ejaculação precoce, ela é, na realidade, um sintoma, ela não é uma doença, ela é sintoma de ansiedade. Então, a ejaculação precoce, a gente trata o que na realidade? A gente trata a ansiedade. Sim. Ok? Tá respondido. Elisângela, obrigada pela participação aqui na Rádio CBN, como sempre, brilhante. Até o nosso próximo programa. Um beijo no coração. CBN Intimamente.